Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conhecereis a verdade. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Nessa terça-feira, primeiro estudo bíblico de 2024, e que Deus abençoe a sua vida, né? Deus abençoe o seu ano, que Deus te dê aí um ano de 2024 cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de amor e cheio de alegria para a sua vida. Glória a Deus! Estamos de volta, né, com esse estudo bíblico, depois de uma pausa aí de uma semana. Tivemos uma pausa aí, né, irmãos, de uma semana, foi apenas uma semana. Mas graças a Deus já estamos de volta aqui para mais uma lição. E sem perda de tempo, já vou estar colocando aí a lição desse dia de hoje, desse primeiro trimestre, né, de 2024, e desse dia de hoje aí na sua tela. Já está aí a lição, irmãos. Neste trimestre, nós vamos estar estudando o corpo de Cristo. Um tema muito bonito, um tema muito forte, um tema que vai nos ensinar bastante. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nós vamos para a lição número 1. Hoje nossa lição tem um caráter introdutório. Lição número 1, que tem como tema a origem da igreja. Amém? Vamos aprender o que é igreja. Vamos aprender o que é ser igreja. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já vamos também para o texto áureo. O texto áureo está aí na sua tela, Atos capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhe
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus abençoe minha família, Deus abençoe nossa irmã Nilde Villanova, Deus abençoe nossa diaconisa Daniele, nosso levita Jesuíno e todos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Você também que vai aí assistir a gravação, ouvir a gravação depois, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós já vamos aqui também para a verdade prática. E a verdade prática diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Tá vendo o que você é? Você é a família de Deus. Eu e você fomos comprados com o sangue de Cristo e eu e você fomos selados com o Espírito Santo. O selo é a garantia, é o penhor para o resgate da propriedade de Deus, né? Quando Jesus voltar, ele vai levar aqueles que estão selados com o Espírito Santo, irmãos, para morar na glória. Deus é maravilhoso. E aqui na nossa leitura bíblica, que você vai estar lendo na sua casa, é muito importante você ter a revista. Como nós estamos começando, né? Estamos começando aí junto com a maioria das igrejas agora. Agora nós organizamos, né, irmãos? Para não ficarmos mais atrasados. Agora é mais fácil de arrumar a revista, né? Se você correr numa livraria evangélica, você vai conseguir a revista ainda deste trimestre. E nossa irmã Liette também está aí. Deus abençoe, irmã Liette. Irmão Rodrigo, irmão Rafael e toda a família em nome de Jesus Cristo. Então a leitura bíblica é em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Versículos 37 e versículo 38 é a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. Amém? E para quem eu não desejei feliz ano novo ainda, feliz ano novo, irmãos. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para a apresentação da lição. Veja só os objetivos da lição. Primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. E terceiro, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Vamos aqui para a introdução. E a introdução diz: uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Glória a Deus, nossa irmã Liette está dizendo que o irmão Rodrigo está lá também, né? Amém. Já mandamos um alô aqui para o irmão Rodrigo também, né? Deus abençoe o irmão Rodrigo. Estamos sempre orando, viu, família? Estamos aqui sempre em oração, sempre nos lembrando dos irmãos e fazendo os propósitos aí pela vida dos irmãos. Nossa irmã Francisca Maria também está aí, irmão Francis, Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nessa introdução, quero destacar algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo denominou que a igreja é a coluna, coluna, né? E firmeza da verdade. Irmãos, igreja que não prega a verdade não pode ser chamada de igreja. Aqui nós vamos aprender que existe igreja de Deus e existe a igreja que não é de Deus. Lá em Apocalipse, apóstolo João chegou até a citar sinagoga de Satanás. Pastor William, então nós podemos dizer que existe igreja de Satanás? Podemos, irmãos, porque a própria Bíblia diz isso. Sinagoga de Satanás. As sinagogas antigamente representavam as igrejas também, né? Simbolizavam as igrejas também. Era uma espécie de igreja também. Era um templo, né? Onde se prestava culto, onde se lia a palavra. Então era uma espécie de uma igreja também. Apesar da igreja não ser citado o nome igreja no Antigo Testamento, a sinagoga já apontava para a igreja. Então, o apóstolo João chegou a dizer que existiam sinagogas de Satanás.
A paz do Senhor, irmã Irenilde. Deus abençoe a irmã Irenilde e toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha só. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Igreja que não prega a verdade não é igreja. Não pode ser chamada de igreja. Não é a igreja de Cristo. Amém? Porque hoje em dia, sempre existiu isso, mas hoje em dia, cada vez mais, os falsos profetas vão se multiplicar. E tem muita igreja que não está pregando o evangelho, pregando coisas terrenas, coisas passageiras, pregando só prosperidade, só riqueza, mas não prega o arrependimento, não prega a volta de Jesus, não prega a santidade, né? Então a igreja, ela foi separada para pregar a verdade. E aqui também eu quero destacar outra coisa. A igreja foi chamada de geração eleita. E igreja, irmãos, vem do grego eclesia. A palavra igreja vem do grego eclesia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. E o Antigo Testamento foi escrito e o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego koine, que significa grego comum. Ela era a língua mais comum da época. Então, eclesia, o que significa eclesia? Eclesia significa assembleia. Assembleia, né? Ali existia a assembleia dos gregos naquela época. Então, eclesia é isso, é uma assembleia. É uma reunião. Igreja vem disso, reunião, uma assembleia. E hoje nós vemos, né, que a igreja ainda, o que a igreja faz? A igreja se reúne. É a Assembleia dos Santos. Muitos dizem, né, que eclesia significa também tirados para fora. Eu passei muito tempo também, né, ouvi isso e passei muito tempo achando que era isso também. Mas dando uma estudada mais profunda, eu vejo que quando nós falamos que eclesia significa tirados para fora, nós estamos forçando muito o significado. Então não é muito correto dizer que significa isso, tirados para fora. Mas nós temos que entender também que a igreja de Jesus espiritual, ela foi sim chamada para fora. Ela não foi chamada para viver entre quatro paredes, né? Somente dentro de quatro paredes, nos templos, não. Ela foi chamada para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? É muito bom as festas, os congressos, é muito bom, mas a igreja não pode se limitar a ficar em quatro paredes. A igreja não é só um lugar fixo. A igreja não é só um lugar ali situado, né, numa localidade fixo, não. A igreja somos todos nós, e a igreja ela tem que estar nos hospitais, nas cracolândias, tem que estar nos becos, nas vielas, nos ônibus, no trabalho, na escola. Aonde você for, você vai ser igreja. Amém? Você vai ser um membro do corpo de Cristo e você vai estar pregando a palavra de Deus aonde você for. Então, esse é o significado de eclesia. Amém? Se alguma explicação não ficar clara, os irmãos podem perguntar aí nos comentários, né? Se a gente souber, a gente já responde na hora. Se a gente não souber, a gente pesquisa. Glória a Deus. Então, aqui também, nós aprendemos que a igreja ela é uma instituição divina. Está destacado aí de vermelho. A igreja foi instituída por Deus. Ela veio da mente de Deus, veio do coração de Deus, veio da vontade de Deus existir a igreja. Amém? Dito isso, nós já podemos avançar. Vamos avançar aqui para o tópico 1. Tópico 1 já está aí na sua tela. E diz o seguinte: o povo de Deus na Bíblia e na história. Subtópico 1. No Antigo Testamento. O termo hebraico, kahal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Então veja que no Antigo Testamento existia essa palavra também kahal, hebraica. Essa palavra é uma palavra hebraica. Kahal, e ela significa o quê? Ajuntamento do povo de Deus. Então veja que desde o Antigo Testamento, né, já se apontava para a igreja. É o ajuntamento do povo de Deus, a nação escolhida. Aí nós vamos continuar aqui, ó. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal é descrito como povo reunido. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 10. Congregação do povo, Juízes 20, versículo 2. Multidão, 1 Samuel 17, 47. Congregação, 1 Reis 8, 22. E Congregação de Israel, 1 Crônica 3, 2. E Grande Ajuntamento, Neemias, capítulo 5, versículo 7. Veja que todas essas referências você pode aí, né, estar anotando, lendo depois. Por isso que é importante você ter a sua revista.
E aqui é importante lembrar que nós não estamos lendo a revista toda, nós estamos fazendo um resumo, para não demorar muito tempo, né, a live aqui. Mas você na sua casa vai ler a revista toda, irmãos. Não deixe para ler a revista só no estudo. Leia na sua casa. Se prepare, leia na sua casa. Leia antes, leia depois, né? Leia todo o tempo a revista. Eu sempre gostei dessas revistas, desde que eu vi lá na casa da minha avó, quando minha avó ainda era viva. Eu vi uma revista dessa, perguntei para minha avó o que era essa revista. E ela me explicou, né, que era das escolas bíblicas. Desde esse tempo eu comecei a me interessar e nunca mais parei de ler. É muito bom. Quando você está precisando de uma palavra, quando você está ali precisando ouvir algo de Deus, irmãos, comece a estudar essa revista. Você vai ver Deus falando grandemente no seu coração, porque o conhecimento nunca é demais. Amém? Então já ficou bem claro, né, que a palavra eclesia significa assembleia e a palavra carral também significa reunião do povo. Irmãos, e nós podemos dizer, reunir como igreja é um mandamento. É um mandamento da palavra do Senhor. E nós vamos ler aqui na Bíblia este mandamento. Vou estar colocando aí na sua tela. E nós vamos ler aqui a nossa primeira referência. Olha só o mandamento para as pessoas se reunirem como igreja. Para as pessoas congregarem. Congregar é se ajuntar. Então diz assim, ó. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá vendo o mandamento de Deus aí, ó? Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então veja que congregar é um mandamento de Deus, irmãos. É uma ordenança de Deus. É um mandamento do Senhor. Amém? Eu vou adicionar aqui rapidamente, irmãos, uma câmera aqui também. Para ficar mais fácil, né, dos irmãos. Deixa eu só ajeitar aqui uma câmera. Glória a Deus. Espera aí. Que aí vai ficar mais fácil dos irmãos acompanharem depois aqui. Aqui. Glória a Deus. Quando eu for ler a revista aqui, quando eu for ler os versículos, vai ficar mais fácil dos irmãos acompanhar também com a câmerazinha aqui. Amém. Então, irmãos, veja que é a vontade de Deus a gente congregar, não deixar de congregar. E aí eu já quero falar uma coisa muito importante, quero que você memorize isso que nós vamos falar aqui. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas igrejadas e as pessoas desigrejadas. Pessoas igrejadas e pessoas desigrejadas. Tem pessoas também, né, que não quer ser nenhum dos dois, não se define como nenhum dos dois. Nem como igrejado, nem como desigrejado. Tem pessoas que na verdade nem acreditam em igreja. Não acredita que deve existir igreja. Tem pessoas que não têm fé, né? Mas praticamente, irmãos, existem dois tipos de pessoas que se denominam, né? Igrejadas e desigrejadas. Quantas pessoas não falam, né? Não, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Outras pessoas dizem assim, ó. Os desigrejados, eles dizem assim, não, eu sou a igreja, e aí já está errado, né? Porque nós não somos a igreja sozinhos. Pessoa que diz assim, eu sou a igreja, está errado. Porque nós somos a igreja. A igreja é um corpo. Nós somos o quê? Um membro de um corpo. Eu sozinho sou um membro. Eu junto com meus irmãos sou a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o alicerce da igreja e Cristo é a cabeça da igreja, né? Então os desigrejados, tanto os desigrejados como os igrejados, os dois estão perdidos. Pastor William, como assim? Vou explicar. Os desigrejados, eles acham assim, não, eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. Já tenho Deus no meu coração, então não preciso de uma igreja. Esse é o pensamento do desigrejado. E o igrejado, irmãos, ele acha assim, não, eu já frequento uma igreja, então eu sou salvo. Olha só. Então o desigrejado, ele pensa, não, eu sou salvo porque eu já tenho Deus no meu coração, então eu não preciso de uma igreja. E o igrejado, ele pensa assim, não, eu já sou salvo porque eu frequento uma igreja. Veja que os dois estão perdidos, né? Porque, irmãos, nós não somos salvos por frequentar uma igreja. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não é porque nós frequentamos uma igreja que nós somos salvos, não. Nós somos salvos quando nós somos convertidos. Porque a igreja de Cristo não é por adesão. A igreja de Cristo é por conversão.
Você pode aderir a uma igreja, mas se eu ou você não nos convertermos, não vai adiantar nada. Porque existe a organização e existe o organismo. O que é a organização? A organização é o templo, é a placa, é o CNPJ, né? A organização é importante. A organização é necessária. Por quê? Porque é o lugar onde nós vamos estar nos reunindo, amparados pela lei. Existe a lei no Brasil, né? Que é a lei que permite o culto público. Professar a fé, irmãos, congregar, cultuar, isso é amparado por lei. Então, é uma maneira segura de se ajuntar, de se congregar. Nós não somos igreja somente no templo, não. Quando você se ajunta na sua casa para louvar, para adorar, para ensinar a palavra, a Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, ali ele está também. Mas a organização é importante, porque regulariza tudinho, né? Bota ali o CNPJ, é amparado por lei. Você vê que até hoje em dia no Brasil, né? Por enquanto no Brasil não tem essa perseguição toda, fechamento de igreja, ainda não está tendo, né? Mas para frente a gente não sabe. Porque segundo as escrituras, né, vai chegar um tempo que as pessoas vão ter sede e fome de ouvir a palavra. Então, irmãos, é importante a organização, mas existe a organização, mas existe também o organismo. Para você fazer parte da organização, é só você congregar. É só você se filiar a uma igreja. É só você se tornar membro de uma igreja, você faz parte da organização. Mas para fazer parte do organismo, qual é o requisito? Para fazer parte do organismo, é necessário nascer de novo. A Bíblia fala que quem não nascer de novo, em João 3, versículo 3 e versículo 5, né? Vai dizer que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então, para fazer parte do organismo, é necessário o novo nascimento. Irmãos, é arriscado, muitas vezes é perigoso a pessoa fazer parte da organização, mas não fazer parte do organismo, né? Agora é claro que o salvo ele tem esse desejo, ele tem essa vontade de congregar, ele tem essa vontade de frequentar a igreja, ele tem essa vontade de estar adorando no templo junto com os irmãos. Isso é uma vontade que tem no coração do salvo. O salmista não falou? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. A igreja também é chamada de casa do Senhor, casa de oração, família de Deus. É chamada também a igreja. Então existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja que nós vemos. O pastor, os irmãos, as cadeiras, o som, a placa. Essa é a igreja visível. Agora a igreja invisível, todos os seres humanos podem ver, né? Todos os homens podem ver a igreja visível. Mas a igreja invisível, só Deus pode ver. Porque só Ele sabe quem realmente é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É Ele que sabe dividir o joio do trigo. É Ele que sabe separar os bodes das ovelhas, né? Então, nosso Deus, Ele enxerga a igreja invisível. Nós enxergamos a igreja visível, amém? É claro que tem evidências, né, de quem é convertido, quem é irmão, tem evidências, irmãos. Mas só quem pode saber com certeza é o nosso Deus, amém? Creio que ficou bem claro para todos aí. Então, dito isso, nós já podemos avançar. Vamos avançar para o subtópico 2. Então, nós falamos no Antigo Testamento, agora vamos falar no Novo Testamento. O termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Então, no Novo Testamento é um pouco diferente, né? Não é apenas uma raça ou nação, porque no Antigo Testamento, irmãos, foi escolhido o quê? Uma raça e uma nação, não é verdade? No Antigo Testamento, Deus escolheu o povo de Israel, uma raça e uma nação. Agora, olha só na igreja, como é que é na igreja agora do Novo Testamento. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Continuando aqui. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Então, hoje em dia, né, a igreja é formada por povos de todas as línguas, tribos e nações. São os crentes de todas as épocas, os crentes que estão vivos e os crentes que já morreram.
todos aqueles que creem em Jesus, eles formam a igreja. O grego, o judeu, né? O japonês, o oriental, o ocidental, todos que creem em Jesus, os que já morreram, que crendo em Jesus, os que estão vivos crendo em Jesus, os que vão a crer em Jesus, todos eles fazem parte da igreja. E você sabia que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oração pela igreja? Ele orou ali pela vida dele, lá em João 17, a oração sacerdotal. Jesus, ele orou pela vida dele, ele orou pela vida dos discípulos que estavam ali com ele, e ele orou também por todos aqueles que viessem a crer nele futuramente. Jesus ainda estava nessa terra, e ele fez essa oração. Ou seja, se você crê em Jesus nos tempos de hoje, saiba que você também está debaixo da oração de Jesus. Jesus orou pela sua vida, Jesus, ele apresentou a sua vida para o próprio Deus. E se Deus ouve a nossa oração, né, que nós somos falhos, pecadores, imagine a oração do Filho, que é a oração de quem nunca pecou, a oração de Jesus, que sempre foi santo. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele intercede pela igreja. Dito isso, nós já podemos prosseguir e nós vamos aqui para o subtópico 3. Então falamos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, agora na história cristã, a igreja na história cristã. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É necessário, para você ser igreja, é necessário você professar sua fé. Você crê em Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Às vezes as pessoas pensam que é bobagem dos crentes, né? Os crentes ali fazem a confissão. Eu creio em Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Mas não é bobagem não, irmãos. Isso aí a Bíblia ensina. Aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, Jesus os confessará também diante de Deus. Nosso irmão Rodrigo está aí também. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Estamos orando, viu? Creio na vitória em nome de Jesus Cristo. Eu creio no novo de Deus na vida do irmão e de toda a família também neste ano de 2024. Então, irmãos, é necessário professar a fé, viu? Em Jesus Cristo. Aqui continua dizendo: por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações, para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Então isso aqui é importante. Nós aprendemos, né, o que é igreja e o que é ser igreja. Agora nós vamos aprender por que nós somos igreja. Por que nós somos igreja, irmãos? Jesus Cristo, ele podia, né? Ele podia ali morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia e já salvar todo mundo. Já levar todo mundo para a glória direto, né? Já podia levar todo mundo para a glória direto. Mas não foi isso que ele fez. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu para os discípulos e ele deu uma missão para os discípulos. Essa missão se chama a Grande Comissão. Vamos ler? Vamos ler sobre a Grande Comissão? Vou colocar aí na sua tela. Olha só, Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 em diante. Diz assim, ó: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, isso é muito forte e isso é muito importante. Se eu e você somos igreja, nós vamos ter uma missão. Se eu e você somos igreja, nós vamos cumprir essa missão. Nós não vamos abandonar essa missão. Nós vamos dedicar toda a nossa vida para essa missão. Nós vemos que cada um
tem o seu chamado, né? Na igreja de Cristo. Tem os seus dons, talentos e chamado específico também. Você veja que os discípulos, eles entregaram sua vida, literalmente, né? Eles morreram por causa de Jesus. Eles foram, quase todos, né? Com exceção de João ali, eles foram assassinados por causa do nome de Cristo. Talvez eu e você não vamos ser assassinados por causa do nome de Jesus, né? Talvez eu e você não tenhamos esse chamado específico. Mas, irmãos, ainda assim nós temos uma missão. Os discípulos entregaram sua vida literalmente para servir a Cristo. Eu e você temos que entregar a nossa vida também por Cristo. Ou seja, renunciar a essa terra. Renunciar a este mundo. Não é sair do mundo. Jesus Cristo, ele falou: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre de todo mal. Então, mesmo estando nessa terra, nós temos que renunciar às nossas vontades terrenas, nossos desejos terrenos e focar na missão, focar no céu. Então é muito complicado eu dizer que eu sou salvo se eu não quero fazer a obra, se eu não quero servir ao Senhor, se eu não quero fazer o ID do Senhor, se eu não quero, irmãos, me envolver no reino. Como que eu vou dizer que eu sou salvo se eu não quero me envolver no reino? Se eu não quero adorar a Deus ou servir Jesus na terra, quem garante que eu vou estar lá servindo a Ele, adorando a Ele nos céus? Se eu não quero adorar Ele na terra, quem garante que eu vou estar adorando Ele nos céus? Esses dias eu ouvi uma frase assim, né? Ouvi uma frase de uma vida. Essa vida, ela não está assim, né, irmãos? Na presença do Senhor, ela não congrega, ela não frequenta igreja, tem a sua fé lá, né? Tem a sua crença. Mas essa vida me falou algo que me chamou a atenção, me fez pensar. Essa vida falou assim, ó: nós não precisamos ser evangélicos para estar na presença de Deus, né? Para estar com Deus. Para estar junto de Deus, não precisamos ser evangélicos. Mas ali, irmãos, eu identifiquei algo. Eu identifiquei que, na verdade, essa pessoa estava arrumando um pretexto para não servir a Deus. Essa pessoa estava arrumando um pretexto, irmãos, para não servir a Deus. Porque é isso que a gente faz quando nós estamos no mundão. Nós arrumamos pretextos. Eu não preciso ser crente, eu não preciso ser evangélico, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso fazer a obra para ter Deus no meu coração. É pretexto, irmãos, que o ser humano arruma, né? Para não dedicar a sua vida a Deus, para não servir a Deus, para não adorar, para não fazer a obra, para continuar alimentando suas paixões terrenas e carnais. Foi isso que eu identifiquei, porque eu também já fui assim. Quando me perguntavam antes: William, você acha que você vai para o céu? Eu falava: eu acho que eu vou. Eu sou um cara bom, eu não faço mal a ninguém. Eu achava que eu ia para o céu pelos meus próprios méritos. Hoje em dia eu sei que não é assim. Hoje em dia eu sei, irmãos, que para ir para a glória, somente crendo em Jesus Cristo e reconhecendo Ele como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. É saber que não é por justiça própria, mas sim pela justiça de Jesus é que nós somos salvos. Nosso irmão Wesley Tavares, meu amigo, meu companheiro ali de trabalho, Deus abençoe, irmão Wesley, Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Meu colega de trabalho ali da Nova Cap, Deus abençoe. Então, irmãos, dito isso, nós já podemos avançar, né? Creio que já ficou claro aí para todo mundo. Dito isso, nós podemos avançar para o tópico 2, a igreja como criação divina. Subtópico 1, a igreja como ideal de Deus. Desde aí, irmãos, isso é tão bonito, essa parte que nós vamos ler agora. É tão bonito, é tão forte, né? Vou até tomar um chazinho aqui. Olha só. A igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só uma pausa aqui rapidinho para comentar esse pedaço que está destacado aí de vermelho. Desde a eternidade. Irmãos, Deus, ele já imaginou a igreja desde a eternidade. Sabe o que significa isso? Desde que Deus é eterno, né? Desde que Deus é Deus, ele já imaginou a igreja. Então, irmãos, desde que Deus é Deus, ele já te imaginou também. Você sabia? Você que está aí do outro lado? Desde que Deus é Deus, ele já te imaginou. Ele já sonhou contigo.
Ele já te projetou. Ele já tinha te criado na mente dele desde a eternidade, irmãos. É complicado, né, falar em passado, presente e futuro com Deus, porque Deus ele está fora do tempo, ele é atemporal. Mas desde a eternidade Deus já sonhou com você. Deus, irmãos, ele não é um Deus que estava assim, né, ocioso, sem fazer nada. Aí num belo dia ele pensou, olha, me veio uma ideia, acho que eu poderia criar o ser humano. Não, irmãos. Deus ele já te imaginou desde a eternidade. Desde que ele é Deus, ele já te imaginou. Ele já te desejou, ele já quis te criar. Desde a eternidade. Você sempre fez parte dos projetos de Deus. Isso é lindo ou não é? Você sempre fez parte dos projetos de Deus. Desde a eternidade, desde sempre. Desde sempre Deus te imaginou. Não sou eu que estou dizendo, né? A Bíblia que fala e está aqui, ó. Desde a eternidade. Então, irmãos, Deus ele tem um projeto na sua vida desde sempre. Deus ele quer te dar vitória desde sempre. Deus ele quer te salvar desde sempre. Ele quer mudar a sua história, mudar a sua vida desde sempre. Ele sempre sonhou contigo e ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim e de você. Pecamos, caímos, o que ele fez? Enviou o seu filho para nos dar uma nova chance, para nos salvar. E eu acho isso muito bonito. Então aqui também está dizendo que Deus ele idealizou a igreja, mas ele não ficou só na ideia. Olha só como continua dizendo aqui a revista. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tá vendo? Deus, ele idealizou a igreja e não somente idealizou, ele colocou em prática, irmãos. Nosso irmão Marcos Roberto, o irmão Marquinhos, né? Lá do meu trabalho também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a vida do Marquinhos. Então, irmãos, Deus ele não fica só na ideia. Deus ele não fica só na promessa. O que ele promete, ele cumpre. O que ele idealiza, ele concretiza. Eu quero aqui, ó, provar na palavra de Deus. Tem um versículo, irmãos, que eu estou lendo esses dias. Eu comecei a ler esse versículo esses dias, prestar atenção nesse versículo, e ele já começou o ano marcando o meu coração. Esse versículo já começou o ano ardendo no meu coração. E eu quero que arda no seu também. Vou ler aí para você. Olha só. Olha o que diz aqui em Efésios. Deixa eu ver aqui. Não é Efésios agora não, é Isaías. Eu vou ler aqui Isaías e vou colocar na sua tela. Olha só que interessante, irmãos. Efésios 48, versículo 3. Diz assim, ó. Preste atenção nesse versículo, que eu achei forte. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Olha, as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressuradamente, ou de repente, né, irmãos? De repente, é porque esse nome aqui, né, é uma palavra bem antiga. Acho que nem usa mais essa frase, essa palavra, né? Apressuradamente. Então eu vou ler de novo. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e aconteceram. Esse versículo está dizendo o seguinte, ó, que Deus anunciou as primeiras coisas desde a antiguidade. Irmãos, muitas vezes quando nós pensamos em algo, nós temos que fazer este algo. Deus, quando pensa em algo, ele já fez. Quando Deus pensa, ele já fez, irmãos. Ele já projetou, já idealizou, ele já fez. Então nós não, nós quando pensamos, ainda nós temos que botar em prática. Deus quando pensa é porque para ele já existe. Amém, irmãos? Então olha só. Ele anunciou desde a antiguidade, ou seja, ele falou, ele anunciou, da boca dele saiu as promessas. E ele as fez, não ficou só na promessa. Apressadamente as fez, ou seja, de repente elas aconteceram. É isso que eu quero profetizar na sua vida também através dessa lição, irmãos. Tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, se você tiver sua vida firmada nele, se você tiver sua vida entregue a ele, vai acontecer. Ele não só anuncia, ele anuncia e faz. Mas para isso nós temos que crer. Nós temos que entregar nossa vida para ele. Porque Deus ele nos deu o direito de escolha também. Se a gente quiser escolher não ter uma vida com Deus, a gente escolhe, irmãos. Não ter uma vida com ele. Então, para você tomar posse das promessas de Deus,
entregue seus caminhos a Ele por total, completamente, por inteiro. Nossa irmã Geni, Pai do Senhor, missionária Geni, glória a Deus, temos que ser grato, né, pelo fôlego de vida, gratidão sempre, é que a nossa irmã Geni está falando. E é isso mesmo, irmãos. Então, olha só, Deus, Ele promete e Ele coloca em prática, Ele cumpre. Amém? Apenas espere, apenas confie. De repente você fala assim, pastor William, mas eu estou esperando algo que está demorando muito. Aqui falou que Deus ele faz de repente. Quero profetizar neste ano o de repente de Deus na sua vida. De repente, aquilo que você tanto orou vai acontecer na sua vida. Amém? Não estou falando isso porque eu estou dizendo que eu prevejo o futuro. Não, estou falando pela fé. Pelo que a palavra de Deus me fala. Por esse versículo que nós acabamos de ler. De repente, aquilo que Deus falou desde a antiguidade vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ler também aqui outra referência, porque nós falamos de um mistério, né? Olha só. Vou colocar na tela de novo aqui para os irmãos. Esse texto aqui fala sobre um mistério. Vou voltar aqui, olha só. A igreja como ideal de Deus desde a eternidade. A igreja, deixa eu passar aqui na outra aqui, ó. Na sua carta em Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. A igreja, ela é um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. E ela foi revelada no Novo Testamento. Olha só, colocar aí essa referência para vocês lerem aí também na sua tela. Diz assim, ó. Efésios 3, versículo 4 em diante. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala de um mistério. Que mistério é esse? Olha só, versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então, no Antigo Testamento, Deus ainda não tinha revelado por completo esse mistério. Pastor, e que mistério é esse? Olha só o versículo 10. Diz assim, ó. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Tá vendo? Este mistério que era oculto e que foi revelado é a igreja, irmãos. A igreja é o mistério de Deus. Por isso que muitas vezes a igreja é loucura para o homem, né? Para o homem sem Deus. Muitas vezes a igreja é loucura para o ímpio. O ímpio fala, esses crentes são tudo doidos. Esses crentes são tudo fanáticos, né? É porque é um mistério, irmãos. Às vezes o ímpio olha para nós assim e fala, nossa, mas como é que esses crentes conseguem perseverar? Nossa, olha a vida do irmão, quantas lutas ele passa, quantas dificuldades ele passa. Olha a vida daquela irmã, quantas lutas ela tem enfrentado. Quantas derrotas muitas vezes ela sofreu, mas ela ainda está ali, com a Bíblia debaixo do braço, adorando, indo para uma consagração, indo para uma oração, acompanhando um estudo bíblico, indo para a igreja adorar. Como que ela consegue? A Bíblia fala, irmãos, que a paz de Deus excede todo o entendimento. É algo que nem nós mesmos conseguimos entender. Às vezes a pessoa olha para você e pergunta como que essa irmã, como que esse irmão consegue superar tantos problemas, tantas provações. Eles não conseguem entender. E às vezes nem nós mesmos entendemos, né? Às vezes nós pensamos assim, Senhor, passei tantas provações, o meu ano foi tão difícil que eu não sei como eu consegui resistir. É porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Por isso que o nosso Deus é maravilhoso e vale a pena servir a Ele e seguir Ele. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. Vamos para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. A igreja como realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós vivemos dispensações. E na dispensação da plenitude dos tempos, Deus não ficou só na ideia, mas Ele também, irmãos, Ele deu início à igreja. E nós vamos falar mais um pouquinho disso, né? Como surgiu a igreja nos próximos tópicos. Subtópico 3. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes,
Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Ou seja, irmãos, a igreja já tinha sido idealizada por Deus, já existia na mente e no coração de Deus, já existia nos planos e no propósito de Deus, mas ela veio se revelar ao ser humano, à humanidade, né? A maioria dos estudiosos entendem que a igreja se revelou no dia de Pentecostes. Na descida do Espírito Santo, ali se revelou a igreja. Aquele mistério que estava em oculto se revelou no dia de Pentecostes. E olha só que interessante, vamos aqui para o tópico 3, é o último tópico da lição. Tópico 3 diz assim, ó: a igreja como a comunidade dos salvos. Subtópico 1, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha, irmãos, aqui nós estamos falando do Pentecostes, né? Agora é importante dizer algo. Jesus ele já tinha profetizado o surgimento da igreja também. Jesus ele já tinha profetizado o surgimento da igreja quando certo dia Jesus Cristo ele fez uma pergunta para os discípulos, né? Jesus Cristo ele perguntou assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar: uns dizem que o Senhor é profeta, é João Batista, é Elias, um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o apóstolo Pedro falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo ele disse: parabéns, Pedro, mas não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Essa revelação veio através do Espírito Santo. Aí Jesus falou: pois eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Marque bem essa passagem, que mais na frente nós vamos falar mais um pouquinho dela. Olha só, irmãos. Então, continuando aqui, ó. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Aquilo que falamos no começo, o ingresso não se dá por adesão, se dá por conversão. Quando você adere a uma igreja, uma denominação, você está fazendo parte da organização. Mas quando eu e você nos convertemos, aí nós podemos ser igreja. Não apenas estar na igreja, mas ser igreja. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui. Subtópico 2. Selados pelo Espírito Santo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Um breve comentário sobre isso aqui. Nós pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, né? Cada um tem sua maneira aí de dizer, no Espírito ou com o Espírito. Eu prefiro dizer com o Espírito Santo, né? Porque é igual o batismo nas águas. Perdão, eu prefiro dizer no Espírito Santo, porque é igual o batismo nas águas, né? Batismo nas águas, você pode ser batizado com águas, ou você pode ser batizado nas águas. Você ser batizado com águas, eu posso pegar até uma jarrinha de água assim, né? Jogar em você e tô te batizando. Agora, nas águas significa o quê? Algo mais profundo, você ser imerso. Então eu prefiro falar, né, batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, tem uma coisa interessante. Aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, fala que todos nós, como o corpo de Cristo, nós fomos batizados no Espírito. É importante você entender isso. Todos nós, como o corpo de Cristo, nós fomos batizados no Espírito. Nossa missionária Raimunda está aí também, né? Deus abençoe, irmã Raimunda e toda a família, em nome de Jesus Cristo.
Então, olha, irmãos, isso é importante. Ó. Todos nós fomos batizados em um espírito, ou seja, no espírito. 1 Coríntios 12, 13. Porque existe, irmãos, o batismo no espírito, né? Que faz com que a gente ali seja imerso no corpo. Mas existem também outras experiências. É o revestimento de poder, que a Bíblia fala, né? Revestimento de poder, os dons espirituais derramados em todos nós. Porque senão, irmãos, muitas vezes se cria uma divisão na igreja. Às vezes a pessoa fala, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Eu não creio assim, sabe por quê, irmãos? Porque isso cria uma divisão na igreja. Às vezes a pessoa é crente, às vezes a pessoa é sincera, às vezes a pessoa serve a Deus, tem fé em Deus, é quebrantada, é convertida, mas a pessoa pensa que não é crente porque não fala em línguas. O apóstolo Paulo ele falou, por acaso todos profetizam? Qual é a resposta? Não. Por acaso todos têm o dom de sinais e maravilhas? Qual é a resposta, irmãos? Não. Todos têm o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria? Não, irmãos. Mas todos fomos batizados num só Espírito. Todos falam em línguas? A resposta qual é, irmãos? Não. Mas todos fomos batizados num só Espírito. O revestimento de poder é outra coisa, é outra experiência, é um revestimento. O nome já diz, é um revestimento de poder, onde Deus vai te capacitar. E Deus vai derramar os dons de acordo com o que lhe apraz. A uns ele dá a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Eu creio que todos os crentes têm, mas uns têm um discernimento mais aguçado, mais avançado, né? Muitos falam em línguas, muitos interpretam as línguas, outros têm sinais de prodígios e maravilhas, outros não têm. A Bíblia não relata nenhum milagre extraordinário de João Batista. Presta atenção nisso. A Bíblia não relata nenhum milagre extraordinário de João Batista. Só que Jesus Cristo ele falou que João Batista foi o maior de todos os profetas nascido de mulher. Então tá vendo, irmãos? Os dons Deus derrama da maneira que Ele quer, da maneira que lhe apraz. Mas no corpo de Jesus todos nós fomos batizados em um só Espírito. Revestimento de poder e dons diferentes são coisas diferentes. Amém, irmãos? São coisas à parte da salvação e do batismo no Espírito Santo para nos incluir no corpo de Cristo. Amém? É assim que eu creio, é assim que eu estudo e é assim que eu ensino também. Se você entende diferente, eu respeito também a sua opinião. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o subtópico 3. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou, só para completar aqui, né, irmãos? Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho certo dom. Às vezes a pessoa se sente, né, um crente de um nível inferior, né? Se sente ali de uma categoria abaixo. Mas não, irmãos, não existe isso. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. É igual no meu corpo. Ó. Tem minha mão tem meus dedos. Nos meus dedos tem um dedo mindinho. E tanto minha mão como meus dedos, como o dedo mindinho, é importante. O meu polegar é importante. Meu polegar não pode querer ser o braço. Nem o braço precisa querer ser o polegar, porque cada um tem a sua função. Às vezes você pensa, mas que importância tem o polegar? Irmãos, tenta segurar alguma coisa sem o polegar. Tenta segurar alguma coisa sem o polegar, para ver se você consegue segurar com firmeza. Ou então os polegares dos pés, né? É comprovado que se a pessoa não tivesse o polegar dos pés, ela ia se desequilibrar e ia levar um monte de queda. Ia cair toda hora. Tanto que os reis, quando queriam ali pegar o exército inimigo, né, os inimigos ali, e queria inutilizar os inimigos no Antigo Testamento, o que os reis faziam? Eles cortavam os polegares das mãos e os polegares dos pés. Os polegares das mãos eles cortavam para que os guerreiros não conseguissem empunhar uma espada. E os polegares dos pés eles cortavam para que os soldados, os guerreiros não tivessem equilíbrio. Então tá vendo que todos são importantes? Não se sinta um crente inferior. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Vamos lá. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. É importante também dizer, porque mesmo que a gente creia de uma maneira, tem outras doutrinas, outros ensinos que creem diferente, né? Muitos creem que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é receber os dons, é falar em línguas, né? É ter uma experiência ali
sobrenatural, transcendente. Outros já creem que o batismo com fogo é juízo. Alguns creem que o batismo com fogo é juízo, irmãos. Né? Pegar palha ali, jogar no fogo. Então, é como eu falo, cada um tem sua crença também, mas isso não nos impede de professarmos a nossa fé em Jesus e procurarmos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Creio que Deus até permite isso para a gente ter curiosidade, ter vontade de estudar. Amém? Tem doutrinas que são essenciais, tem ensinamentos que são essenciais. Por exemplo, crer em Deus, crer que nós somos salvos pela fé, isso é essencial. Mas tem coisas, irmãos, que são secundárias. Por exemplo, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, vai ser no meio, vai ser depois. Isso são coisas secundárias. Isso não vai nos impedir de sermos salvos. Se você entender de uma maneira ou de outra, você é salvo da mesma maneira porque você crê em Jesus Cristo. Amém? Então, dito isso, antes da conclusão aqui, só quero relembrar. Quando Jesus ele disse, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra, irmãos? A pedra não é Pedro. Jesus ele falou, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando dele mesmo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito importante dizer isso, porque às vezes as pessoas interpretam errado. Muitos católicos interpretam essa passagem de Jesus, eles acham que Pedro é a pedra. Eles acham que Jesus falou o seguinte, tu Pedro, tu és a pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Os católicos entendem assim. Só que Jesus ele não estava falando isso. Jesus estava falando, tu és Pedro e eu sou a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não é edificada no homem. O homem é pecador. O homem é falho. A igreja é sim edificada em Jesus Cristo, homem. Homem e Deus. 100% Deus e 100% homem. Sem pecados. Não foi o homem que ressuscitou. Quem ressuscitou no terceiro dia foi Jesus. E está vivo até hoje. Todos os homens que ressuscitaram morreram de novo. Mas Jesus ele ressuscitou e está vivo até hoje. Vai haver sim, né, a ressurreição em Cristo Jesus. Mas Jesus ele está vivo no meio de nós até hoje, irmãos. Então, é por isso que muitos aí acabam até mesmo idolatrando, adorando o Papa, né? Porque eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. E a igreja foi edificada em Pedro. Ou seja, o Papa é uma divindade ali que a igreja está edificada num Papa. Muitos idolatram o Papa. Muitos adoram o Papa. Muitos tratam o Papa ali como um santo, né, perfeito. Não, irmãos. Jesus é que é a perfeição. Jesus é que é a base, é que é a pedra angular. A igreja está edificada em Jesus. E não no Papa, não no pastor, não no padre. Não, mas em Jesus. É muito importante dizer isso. Jesus é a pedra. Ele é a pedra angular. A pedra que muitos rejeitaram, mas que se tornou a pedra principal. O fundamento principal, que é Jesus Cristo. Amém? Aliás, nós temos que ter muito cuidado. Tem muitos, não somente padres, né, Papa, mas pastores também. Tem muitos que se dizem pastores que estão ensinando coisas do demônio, irmãos. Coisas do demônio. O Papa também, né? O Papa já está até abençoando o casamento homossexual. Está falando, não, a igreja tem que abençoar o casamento homossexual. Totalmente contrário à Bíblia. Eu também, irmãos, ouvi esses dias, né? Eu estava ali assistindo um vídeo. E ali, eu não estou falando aqui, irmãos, não estou atacando a fé de ninguém. Né? Que fique bem claro que eu não estou atacando a fé de ninguém. O que nós combatemos são ensinos errados. E ensino errado tem em toda religião, toda fé. Seja ela evangélica, cristã, espírita, candomblé, seja onde for, né? Tem crenças erradas. Então, eu vi um padre falando também, o padre falando que a igreja está acima da Bíblia. Quem estiver duvidando de mim, pastor, você é doido, pastor? O padre não falou isso não. Irmãos, quem estiver duvidando de mim, dá uma pesquisada aí. Coloca lá no YouTube, coloca o padre disse que a igreja está acima da Bíblia. Está acima da palavra de Deus, né? Acima da Bíblia. E aí, irmãos, eu estava vendo esse vídeo, o padre disse isso, falou, não, a igreja é acima da Bíblia, acima da palavra. Porque a Bíblia foi criada pela igreja, foi a igreja que organizou a Bíblia, Irmãos, isso é uma heresia. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não é antiga nem moderna, ela é eterna. Jesus Cristo, ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz, no início era a palavra. No início.
desde a eternidade. No início não era a igreja, no início era a palavra. A palavra estava em Deus e a palavra era Deus. O verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, né, irmãos? A igreja surgiu por causa da palavra, não foi a palavra que surgiu por causa da igreja. Mesmo que o homem foi usado por Deus para reunir ali todos os livros, organizar os livros, 66 livros da Bíblia, né? Os católicos têm mais, uns 8 livros, se eu não me engano, 6 ou 8 livros, não sei. Se eu não me engano, tem os livros ali apócrifos, né? Mas, irmãos, o homem foi usado por Deus para organizar, mas a palavra de Deus sempre existiu. Foi a igreja que surgiu através da palavra, não a palavra que surgiu através da igreja. Então isso é heresia. É heresia que é pregado, irmãos. Então quem está duvidando, né, que existe isso aí, pode colocar lá no YouTube e colocar: o padre afirma que a igreja está acima das escrituras, da Bíblia. E aí você vai achar. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com esses ensinos, né? Que esses ensinos, sim, podem tirar a nossa salvação se a gente crê na mentira, se a gente crê no engano. Amém? Então vamos lá. Conclusão da nossa lição. Nessa lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu testemunho é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, essa lição, quando eu vi, mostrei para minha esposa, né, mostrei para meus filhos, falei: nossa, a próxima lição vai ser bênção. Chega, meu coração queimou. A próxima lição, eu falei para os meus filhos, né, os irmãos da igreja, vai ser uma lição abençoada, irmãos. E veja que essa lição nós já aprendemos tantas coisas, né? Imagine as 13 lições, as 12 lições seguintes, né? Imagine as 12 lições seguintes, irmãos. Vai ser uma bênção do Senhor e nós vamos voltar a fazer uma prática aqui, irmãos, que nós tínhamos antes. Nós vamos sortear 3 brindes. Vamos sortear 3 brindes, que aí nós compramos uns brindes mais, né, uns brindes melhorzinhos. Nós vamos sortear 3 brindes. Então você que está nos acompanhando, os irmãos lá do ministério e você que nos acompanha também pelas redes sociais, nós vamos estar anotando seus nomes e nós vamos sortear 3 brindes no final desse trimestre. Vai ser brindes, vai ser um livro, Bíblia, né? Coisas que vão edificar a sua fé. Amém? Isso é uma forma de abençoar os irmãos que acompanham e nós também sermos abençoados. Glória a Deus. Dito tudo isso, nós queremos aqui agradecer todos que acompanharam as lições. Amém? Todos que acompanharam, que você possa acompanhar as próximas. Que você possa também, irmãos, divulgar esse estudo bíblico, né? Mandar para um amigo, mandar para uma amiga, falar desse estudo bíblico, porque é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Às vezes as pessoas pensam que é bobagem, às vezes as pessoas pensam que é besteira, mas, irmãos, se você começar a estudar a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar, irmãos. A minha mudou, da minha família mudou. Eu era um alcoólatra, um drogado, irmãos. Eu era uma pessoa que só queria viver nas farras, irmãos. Uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Não méritos meus, mérito de Cristo. Jesus fez isso em mim. Tem pessoas que falam assim: não acredito que o William bebia. Não acredito que o William era assim, era assado. Mas, irmãos, é assim mesmo. O que Deus faz na sua vida, muitos não vão acreditar. Mas desde o começo da minha conversão, eu comecei a me apaixonar pelo estudo. Eu ia para os estudos bíblicos, para as aulas de batismo, eu chorava. Gostava de eu 7 horas da manhã, eu ia lá para Taguatinga, para a igreja da nossa irmã Nilde. Eu ia lá para a igreja da nossa irmã Nilde. Essa igreja ela tinha ali um curso de teologia. Acho que até hoje tem. A igreja Paz e Vida. Eu 7 horas, acordava 6 horas, 7 horas da manhã eu estava lá na igreja. Eu e minha esposa. Eu arrastava minha esposa também, né? Minha esposa chegava lá e nós começávamos ali a estudar. E eu ficava ali, irmãos, com meus olhos arregalados, totalmente ali apaixonado pelo estudo. Aí quando eu falava para minha esposa: olha, Nima, que interessante. Olha, Nima, que bonito. Aí eu olhava pro lado e minha esposa estava dormindo. Tava ali pescando. Mas ela acompanhava também, irmãos. De vez em quando ela dava uma cochilada, que acordava muito cedo. No dia de domingo. Aí a irmã Nilde disse que ainda tem, ó. Então, irmãos, desde o começo eu sou apaixonado. A Cici também sabe, né, que as revistas que minha avó sempre tinha ali. Então é maravilhoso, irmãos. Essa experiência eu quero que você tenha também. Leia a Bíblia, leia livros, né? E você vai ver a sua vida mudando.
A leitura, ela acalma sua mente e acalma o seu coração e o Espírito Santo fala com você. Irmãos, livro é tão importante que Deus deixou o livro dos livros com todos nós, que é a Bíblia. A leitura é tão importante, livro é tão importante que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então dê valor em livros. Incentive seus filhos a ler livros. E você vai ver a sua vida e o seu lar abençoados. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a sua vida. Mas antes, vou estar aqui ministrando uma bênção sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu casamento, o seu lar. Você que não apareceu aqui, né, o seu nome, irmãos, mas que Deus te abençoe do mesmo jeito, né? Às vezes tem alguns nomes que não aparecem aqui na live, mas Deus te abençoe da mesma maneira. Você que acompanhou, você que vai acompanhar ou no Facebook ou no YouTube, Deus abençoe sua vida também. Amém? Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, seus filhos, seus parentes, seus familiares de perto e de longe. Que Deus te dê um 2024 cheio de bênçãos, repleto de bênçãos do Senhor. E não se esqueça, você é o corpo de Cristo, você é um abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.